A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe a sua vida. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui, mais um sábado aqui, meditando na poderosa palavra de Deus. E nesse sábado, nós vamos estar falando um pouco aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. E nós vamos estar meditando um pouco desta palavra. E eu gostaria de que você nos acompanhasse neste dia. E vai ser uma bênção, vai ser uma poderosa reflexão para as nossas vidas. Amém? Vamos juntos então. O que diz aqui a carta de Paulo aos Efésios no capítulo 5? Nós vamos estar meditando. E ele está dizendo o seguinte aqui no versículo 21. Nós vamos falar um pouco sobre o lar cristão, o marido e a mulher. Vamos estar refletindo um pouco, vamos estar ruminando um pouco desta palavra maravilhosa. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como o Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa esteja sujeita ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de águas, pela palavra, para a apresentar a si como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém a santa e sem defeito. Assim também, maridos, deve amar a sua esposa como a ama ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta, cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu refiro à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, que a esposa respeite o seu marido. Amém. Eu quero falar um pouquinho com você como era a vida familiar na época de Cristo, na época de Paulo. Gostaria para você ter uma ideia como funcionava, na época de Paulo, como funcionava o sistema de família. A frase, eu gostaria de ler isso, peguei até uma Bíblia aqui de arqueologia, para a gente poder entender um pouco como era essa estrutura familiar na época de Paulo. E diz assim, a frase latina pater familias, que significa pai de família, indicava a posição do pai romano como cabeça da sua casa. Os escritores romanos discutiam a vida da família com base em 3 conjuntos de relações fundamentais: marido, mulher, pais, filhos, senhores e escravos. Esse modelo de organização era chamado de código familiar. Era estritamente hierárquico. Ao seguir o código, o patriarca era o chefe da família e aderia geralmente o modo correto de governá-la. Na cultura romana, as pessoas entendiam a estabilidade e a estrutura da família. O próprio império era visto como uma grande família. O imperador romano ficava no topo e os demais tinham um lugar pré-determinados e designados. Muito bem. Nós já sabemos que hoje as famílias contemporâneas, o modo da família mudou muito, O sistema familiar hoje mudou muito. Vemos que hoje as mulheres têm um papel fundamental ao lado do marido na governança da casa.
Naquela época, na época do apóstolo Paulo, as famílias tinham um pilar onde o pai era o provedor, né? A mulher era que dava, que cuidava de toda a família, né? Que dava aquela estrutura de um ensino para os filhos, né? Que cuidava de toda a casa, né? Não é muito diferente de hoje, não. A mulher hoje está fazendo uma dupla jornada, né? Tanto ajudando o pai a ser provedor na família, como a instrução também dos próprios filhos, né? Nós vemos aí que as mulheres hoje são realmente umas heroínas, né? Nós vemos que as mulheres hoje têm um papel fundamental dentro da família, né? Tanto ela é aquela base, né? É aquele porto seguro, né? Dos filhos, do marido, né? E o marido, por sinal, é aquele que vai, luta, né? Ele tem ainda só, não mudou muito o modo do marido, né? Tanto nas decisões, né? Mais importantes, né? Na parte de proteger a família, né? De ser o provedor também, juntamente com a mulher. Mas o que Cristo está trazendo hoje para nós é algo tão maravilhoso, irmãos, que eu gostaria de meditar com vocês. E a gente está pontuando algumas coisas sobre essa estrutura familiar. Então eu separei algum material aqui para nós estarmos pensando, né, meditando nessa palavra hoje. O primeiro ponto que nós devemos entender sobre o que é uma família hoje é o acolhimento, né? Nós sabemos que tanto o pai como a família, quando homem e mulher se unem, elas se unem por um propósito, para algo que Deus já criou desde os primórdios, né, que é a família. A família é a estrutura de tudo, é a base de tudo, ou seja, é um castelo, né, é um castelo contra as coisas do mundo. A família, ela é blindada, ela é protegida pelo Senhor. Por quê? Porque é ali na família que os dois são unidos em um propósito de criar os filhos, um propósito de crescer e se edificar, um propósito de acolhimento, de estrutura. Uma pessoa sozinha, né? Uma pessoa comum, né? A palavra de Deus fala, né, que a família é do coração do Senhor, ou seja, é a base do homem, é a base do homem para uma vida em Cristo. E notem, eu quero dizer para vocês, nesse primeiro ponto sobre o acolhimento, olha o que diz lá em Romanos capítulo 7, capítulo 15, versículo 7, diz assim: portanto, acolham uns aos outros, como também acolheu Cristo a vocês para a glória de Deus. Olha que coisa interessante, né? Isso nós encontramos na família. Você que mora numa família, você nota que você faz parte de um pertencimento. Você tem, né, a marca, né? Por exemplo, o meu sobrenome é Marcon, né? Nossa família é a família Marcon. Ou seja, é algo tão maravilhoso de pertencimento, meus amados, que a família é aquela que acolhe, aquela que sara, aquela como Cristo. Quando Paulo escreve aqui a carta em Efésios capítulo 5, ele está comparando Cristo como o Senhor, o marido, e a igreja como a família, ou seja, como o povo de Deus. Ou seja, notem que a igreja é a esposa do noivo, que é o cordeiro, que é Cristo. Olha como é importante isso. Quando ele diz aqui que é para as esposas se sujeitar aos seus maridos, né? E na verdade é isso, né? Tanto um como o outro tem que ser sujeitos para que tenham unidade. Quando nós temos a unidade, as coisas fluem bem. Notem uma coisa, o que acontece nos dias de hoje. Quando há muito problema de traição, ou quando o próprio marido ele sai e adultera, o que ele está fazendo com a família? Ele está rompendo os laços, ele está deixando a família que Deus colocou na vida dele vulnerável às coisas do mundo. E grande parte você vai saber, né?
Você sabe, você conhece muita gente, né, que tem a sua família destruída ou por algo, por adultério, ou por vícios e outras coisas. O que o marido, nesse caso, Jesus chama a responsabilidade, o texto da palavra de Deus aqui em Efésios 5, chame a responsabilidade em grande parte para o marido, para que ele possa respeitar a sua família, que ele possa respeitar a sua esposa, que ele possa protegê-la, dar lugar de honra. Quando o marido não faz isso, ou quando o casal ele não faz isso, o que ele está deixando? Ele está deixando a família vulnerável. Será que Cristo ele fez isso conosco? Ele sendo o marido, né, o esposo, será que ele abandonou a sua esposa, que é a sua igreja? De maneira nenhuma. Olha como ele tem acolhido a sua esposa, que é a igreja, que é o seu povo. Como ele não o abandonou. Será que nós, agora estou falando como marido, nós devemos deixar vulnerável a nossa família pelas coisas do mundo? Não. Eu chamo a atenção de você, meu marido, esposa também, né? Que se unam fortemente no propósito de criar aquilo que Deus deu para vocês. É muito importante, é algo que hoje nos dias não se fala muito, né? Sobre os deveres da família, né? A vida familiar, né? Quando se fala, às vezes acontece de algum contraponto aí, mas é muito importante que Deus está colocando hoje para nós, irmãos. O que Deus conhece, o que Deus fez, o homem não separa. Entenda isso. Deus, ele pensa num amor maior, ele é o amor. E ele quer que o homem se viva bem e que o homem frutifique. E continuando, falamos sobre o acolhimento, né? Mas temos que falar também da alta consideração. Olha que Filipenses fala, capítulo 2, versículo 3. Olha o que Filipenses fala para nós. Deixa eu abrir aqui. Ele diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, que cada um considerando os outros como superior a si mesmo. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui, né? Ele está querendo dizer que para a gente respeitar, para a gente ter algo, né? Respeitar uns aos outros, porque quando há respeito numa família, quando as pessoas se respeitam, quando as pessoas se amam, é frutificado. O que nós vemos hoje, o que mais o diabo tem feito nas famílias é tem atacado essa parte do respeito, o desvalorizar as pessoas, né? Acusando uns aos outros, e não é isso que Cristo quer para a família. Cristo quer amor, Cristo quer união, Cristo quer que as pessoas cresçam no amor dele e sejam abençoadas. Mas quando entra dentro do coração do homem, dentro do coração da mulher, aquele sistema de julgar o outro, de acusar o outro, a estrutura familiar se rompe. Aquilo que Deus criou, que Deus projetou para a vida daquelas pessoas, vai se rompendo, vai se esfarelando. E o diabo está dando palmas, batendo palmas, porque ele conseguiu destruir. Porque a família é algo tão maravilhoso, a família é algo tão importante para a vida do homem e da mulher, que estrutura, que coloca a pessoa na terra, que a pessoa tira a avareza. Quando nós andamos sozinhos, muitas vezes, meus queridos, nós temos a tendência de olhar o nosso eu. E a família, o que é a família? A família é o compartilhamento. São pessoas diferentes, de culturas diferentes, que se unem por um propósito, de criar os filhos, de criar uma vida em comum. E isso é tão maravilhoso porque vai quebrando. Nos livros de psicologia, nós vemos que, geralmente, quando um casal tem um filho, né, qual é a tendência de uma pessoa solitária?
A pessoa solitária fica mais egocêntrica. É a pessoa ficar um pouco mais egocêntrico, né? E quando nós vivemos em unidade com mais pessoas, a família, né? Estava falando agora do filho, como é bom ter mais de um filho, né? Como é bom ter mais de um filho, porque o que vai aprender é o compartilhar. A criança, ela tira aquilo, ela fica menos egocêntrica, porque ela tem que compartilhar com o irmãozinho mais novo ou com a irmãzinha. Ela tem que compartilhar aquilo que é dela também. Note uma coisa, será que nós temos feito isso? Nós pais, será que quando nós chegamos, principalmente nós homens, né? Nós chegamos do trabalho cheio de problemas, será que nós temos dado o ideal valor à nossa família, à nossa esposa? E você, esposa, também, será que você tem dado o real valor ao seu marido, o acusado? Quais as palavras que você tem proferido dentro da sua casa? São palavras de bênção ou de maldição? Será que você tem abençoado mais o seu filho, o seu marido? Ou você tem julgado ele, apontado mais o dedo a ele? E você, marido, o que você tem feito com seus filhos? Batido neles? Espancado eles? Chamado eles de palavras vãs? Ou proferido palavras de bênção na vida deles? São herança do Senhor. Os filhos, a palavra de Deus fala que os filhos são herança de Deus. E nós temos que abençoá-los. Nós temos que abençoá-los e entender. Não é fácil, realmente não é fácil viver com pessoas. Não é fácil. Mas aquilo que foi o projeto de Deus que deu para a sua vida, você tem que amar. Você tem que valorizar. Você marido, você esposa, vocês são um em Cristo Jesus. A família contemporânea, ela é muito mais lutadora do que a família do passado. Nós vemos que as dificuldades de hoje são muito maiores. A interferência do mundo na vida das pessoas hoje são muito maiores, né? Nós vemos isso. Mas nós não podemos deixar isso acontecer na nossa família. Dentro da nossa casa, do nosso filho, do nosso esposo, da nossa mulher. Nós temos que defendê-la. A família tem que ser blindada. Você não pode, muitas vezes, em rodas, expor a sua família. Quantas vezes eu vejo isso, meus queridos? As famílias sendo expostas em festinhas, né? A mulher falando mal do marido, o marido falando mal da mulher, dos filhos. Isso não é de Deus. Isso você está destruindo a sua família. A família é um presente de Deus para a sua vida, aleluia. A sua família é um presente de Deus, você tem que cuidar dela, você tem que amar ela. A família, ela tem que ser blindada, e vir junto você e você simplesmente repudiar isso, porque a sua família é o seu tesouro, é aquilo que Deus deu para você de mais importante. Como a sua família? Como você tem acolhido os seus? Será que você tem abençoado eles? Pense um pouco. Pense um pouco. Onde será que nós estamos errando? Deus está dando um despertamento hoje para nós de amor às nossas famílias. Nós estamos vivendo agora num tempo, meus queridos, um tempo muito... Esse tempo de quarentena, estamos vivendo um tempo muito precioso com as nossas famílias. Nós temos que entender isso. Deus tem colocado a família unindo, porque vamos parar um pouquinho. Algum tempo atrás, o povo estava só correndo atrás de bens materiais, esquecendo da família. Quantas famílias estavam sendo destruídas por isso? Pelo capitalismo selvagem. E note o que Deus fez. Colocou todos juntos no mesmo para que se unam, para que se fortaleçam. As famílias têm agora orado mais, as famílias agora têm buscado mais, as famílias agora estão mais unidas do que tudo. Os filhos, os pais entendendo mais os filhos conhecendo melhor os seus pais, porque por outras pessoas. E o que Deus maravilhoso, Deus uniu para que os filhos estivessem mais junto com os pais.
sabido, né, que o homem com uma mulher saíam para trabalhar, só voltavam à noite, 7, 8 horas da noite, e seus filhos sendo colocados nas pessoas. E Deus, olha o que meu querido. Olha o que Deus nos proporcionou, meu querido. Ficar do lado da nossa família. Glória a Deus por isso. Tempos de maravilha, tempos de edificação. Que você ame a sua família de todo. É muito importante também, né, estar a tempo. Ontem eu estava vendo a ministra Damares falar que ainda está tendo muito caso, muito de violência doméstica, que a violência doméstica aumentou muito. Mas por que isso? Porque o próprio pai ou a própria polícia que tem em casa. Ame a sua filha, ame seu esposo, ame sua esposa. Aleluia. Deus tem família como primórdio. Deus te amou de uma maneira tão especial que Ele deu a sua família para você. E a sua família para acolher, a sua família para amar, a sua ame, com toda a diferença que tem. Você pode até falar assim para mim aqui: César, mas você não conhece o meu marido, você não conhece o meu marido. Mas por que ele chegou nesse ponto? Algo aconteceu de errado. Onde foi a falha? Sente, converse com ele. Converse com a sua esposa. Volte a colocar as coisas no lugar. Deus está em nossa família. É tempo de respeitar a esposa, nossa esposa, os nossos filhos. É tempo de nós abençoarmos as pessoas. Aleluia. Maravilhoso para a sua vida. Deus tem tantos projetos maravilhosos. A família perderam tudo que tinham por dar mais amor aos vícios, mais amor ao que está no mundo do que a sua. Ame a sua família. Ame a sua esposa de todo o coração e de toda a sua alma. Ame o seu marido de todo o seu coração e de toda a sua alma. Ame. Ele é presente de Deus, ela é presente de Deus na sua vida. Agora, sabe o que você deveria fazer depois dessa live? Ir chamar a sua família e reunir para uma oração. Para que Deus os dê força, Deus os dê graça, Deus dê amor para que vocês sejam um em Cristo Jesus. Tire o celular das crianças por um momento. Tire as coisas da sua frente por um momento. Vão orar, vão lá dentro do quarto, vocês todos. Orem pela sua família, orem pelos seus. A família é presente de Deus. Deus te ama muito. E Deus te deu um presente maravilhoso chamado família. Então, meu querido e minha querida, faça isso hoje. Zele pelaquilo que o Senhor deu para você. Acolha, respeite, entenda, saiba tratar as diferenças, saiba entender as diferenças. Se você tem algo, se a sua família, se o seu esposo, o seu marido, algo você não está entendendo, ou você não está concordando, sente com ele e converse. Sente com ela, converse. Um diálogo é muito importante. Não saia, não leve os seus problemas da sua casa para as outras pessoas, para o seu vizinho, para o seu colega, para a sua amiga. Quantas famílias foram destruídas por isso? Porque você tirou de dentro da sua casa uma insatisfação, você não soube tratar, e você levou, as pessoas levaram para outras pessoas, e hoje estão separadas, famílias, filhos totalmente separados. Né? Nós vemos isso, né? Hoje a quantidade de separação nas famílias de pessoas está quase se igualando ao número de casamentos.
Nós vemos aí no mundo artístico, né? As pessoas vivem de hobby, parece que o casamento é algo assim que é dissolvido simplesmente a hora que quer. As pessoas não querem tolerar mais, as pessoas não querem amar mais, as pessoas não querem entender o outro mais. Acham que a individualidade só porque tem o seu próprio salário não precisam mais tolerar, não é assim não. A família que Deus dá para nós, meu querido e minha querida, é para nos abençoar, é para a gente aprender a entender o outro, é para a gente entender, aprender as diferenças. E o que está acontecendo nos dias de hoje? As pessoas estão sem tolerância nenhuma, não querem entender o outro. Entender o outro é aquilo que Cristo sempre fala, que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas. O maior dos dons é o amor. Entender a diferença, entender o outro é amar. Será que nós estamos amando ou nós estamos simplesmente descartando as pessoas, como lá no passado os judeus faziam? Não estava bom, olha, vou descartar essa pessoa, vou descartar essa mulher. E não é assim não que Cristo pensa. Cristo está dizendo para nós hoje amar, entender as diferenças. A vida não é realmente um mar de rosa não, temos muitos problemas sim. Mas Deus está falando para nós, ame a sua família, ame as diferenças do outro. Ele tem muito valor, ela tem muito valor. Ela é abençoada por Deus para a sua vida. Essa diferença, porque Deus não faz nada errado. Os projetos de Deus para o homem e para a mulher, que Deus tem para nunca saiu nada errado. Quando Ele coloca alguém na sua vida, Ele não errou não. Ele não errou não. Entenda que muitas vezes as pessoas é que erram por não consultar a Deus. Por não consultar a Deus. Agem por impulso. Agem por impulso. E nós não devemos agir por impulso. Tudo nós temos que colocar o nosso joelho diante de Deus, as nossas orações diante do Pai. E Ele, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus fala lá em Romanos assim, que o Paulo fala que o Espírito Santo de Deus que nos colocará no caminho reto, nos colocará no caminho reto. Então as decisões que você tomar tem que ser mediante ao que o Senhor deu. Não espere Deus falar, espere as respostas de Deus. Talvez você está orando para aquela pessoa que faz tantos anos que está dentro da bebida. Esse dia ainda vai chegar e Deus vai transformar essa vida. Você pode ter certeza disso, mas ame essa pessoa, ame seu marido, ame a sua mulher. O mundo lá fora quer a sua destruição, mas a sua casa quer os seus filhos. A sua esposa te ama. Então cuide deles, ame eles. Por mais diferenças que você esteja, nós não somos perfeitos. Mas o Senhor, aquele que nós servimos, aquele que nos dá o presente, Ele nos diz que Ele faz as coisas perfeitas. Ele faz tudo novo na nossa vida. Que você medite nessa palavra. Será que eu tenho amado a minha família? Será que eu tenho buscado, tenho abençoado os meus filhos com palavras, tenho direcionado os meus filhos com palavras abençoadas? Eu os tenho xingado, menosprezado os meus filhos? Será que eu tenho os amado? Será que eu tenho amado a minha esposa? Será que eu tenho amado o meu esposo como eu deveria amar? Será que eu tenho tolerado? Será que eu tenho respeitado? Ou será que realmente eu só tenho julgado? Deus está nos chamando. Ele quer que a sua família frutifique. Ele quer que a sua família seja a imagem e semelhança dele aqui na terra. Fique com essa palavra. Pense. O que eu posso fazer para abençoar ainda mais a minha família? Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te amar nesse sábado. A graça e a paz do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente. Ame a sua família. Ame os seus. Aquilo que o Senhor deu para você. No nome de Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, eu te agradeço pela palavra, Senhor. Uma palavra direcionada à família, Senhor. Que o marido e a esposa se amem. Que os filhos sejam realmente os frutos do amor
aquilo que o Senhor desejou para esse casal. Pai, ame, Pai, os proteja, os guarde, Pai, os fortaleça, Senhor. Que essa família, Senhor, aquele, Pai, que esta palavra está sendo lançada, que essa semente do Senhor está sendo lançada, que ela venha frutificar. Que essa palavra seja uma palavra de despertamento para a vida deles, Senhor. Meu Deus, guarde-os nas tuas mãos. Guarde com as tuas poderosas mãos, Senhor. No nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor. Os abençoe, Pai. Os dê paz. Os dê, Senhor, sabedoria para conduzir o lar. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. A paz do Senhor. Que Deus te abençoe.